Em Portugal, a primeira década do século XIX é marcada pelo processo de desagregação das estruturas do antigo regime. Esse período foi o divisor de águas que separou o Portugal moderno do contemporâneo. A partir de 1820, com o pronunciamento militar do Porto, temos o primeiro de muitos movimentos políticos de duração razoavelmente curta que se revezariam no poder em Portugal no século XIX, o vintismo. Com a independência do Brasil, as colônias africanas tiveram uma mudança em seu status perante a metrópole portuguesa. Em Portugal, em setembro de 1836, uma revolução coloca os progressistas, grupo ligado ao vintismo, no poder. É o início do setembrismo. Em 1842, há o golpe de Costa Cabral e o início de uma ditadura, com a restauração da Carta Constitucional de 1826. É nesse mesmo ano, 1842, que o primeiro prelo é instalado em Cabo Verde, e 3 anos mais tarde em Angola. Podemos dividir a história do jornalismo de Angola em 3 períodos mais ou menos distintos. O primeiro, de 1845 a 1866, o segundo, de 1866 a 1923, e o terceiro, de 1923 até os dias atuais. Os colonos começaram a designar por imprensa livre os periódicos saídos de tipografias particulares, distinguindo-os assim da folha da imprensa do governo. O aparecimento de A Civilização da África Portuguesa, em 1866, fundado por Urbano de Castro e Alfredo Mantua, já com tipografia própria, marcaria o início do segundo período. Esse jornal durou 3 anos, 1866 a 1869, e foi um combativo defensor dos interesses da população angolana, de tal modo que, logo no ano seguinte à sua fundação, o governo geral pedia ao reino que fechasse o periódico, por conta de suas publicações subversivas. Dentre os europeus que tiveram participação importante nesses periódicos, destaca-se Alfredo Troni, que publicou a partir de 7 de julho de 1878 o semanário político Jornal de Luanda. 10 anos depois, no ano de 1888, Alfredo Troni lança outro periódico, intitulado Mucuarini, palavra composta originária do quimbundo Mukua, Rimi, que significa em português falador linguarudo. Finalmente, Os Conselheiros de Leste, o terceiro jornal de Troni, iniciou sua publicação em 1º de maio de 1891 e teve curta duração. Em 1882, Alfredo Troni publicaria a primeira novela angolana, intitulada Niga Muturi. Nela são relatadas algumas das violências de que a população angolana era vítima nas últimas décadas do século XIX. Outro fator marcante e vanguardista de Troni é a utilização do quimbundo em diálogo com a língua portuguesa. Segundo o pesquisador Salvato Trigo, o maior de todos os autores desse período seria Fontes Pereira, pela altivez com que soube tratar assuntos por vezes extremamente melindrosos. Outro nome de destaque na crítica ao poder estabelecido e à corrupção social generalizada foi Arantes Braga, fundador do jornal O Farol do Povo, primeiro jornal de Angola a declarar-se defensor dos ideais republicanos, numa fase de grande repressão, em pleno período monárquico. Assim, conclui-se que, na segunda metade do século XIX, encontram-se os velhos intelectuais de Angola, reconhecidos pelos novos como motivadores do movimento que criaram, intitulado Movimento dos Novos Intelectuais.